E hoje, como é Seiko, eu vou falar sobre um tema que é bem controverso. Por quê? Porque nós estamos falando do Seiko Pog, né? O que é o Seiko Pog, pessoal? Puxa vida, vamos lá. A história do Seiko Pog é bem interessante, mas nós temos que voltar um pouquinho mais no tempo, né? Nós temos que voltar lá em 1967, quando a Seiko resolve, então, criar um cronógrafo automático. Né? Naquela época não existia quartzo, então seria um cronógrafo mecânico automático. Né? E já existia uma guerra entre duas grandes empresas, um consórcio, dois grandes consórcios suíços, né? Que estavam disputando, então, quem que seria o primeiro, né, a se lançar o cronógrafo automático. E a Seiko já tinha um certo know-how em cronógrafos por conta das Olimpíadas de 64, né, onde ela desenvolveu centenas de modelos de cronógrafos, inclusive cronógrafos quartzo já tinha sido criado naquela oportunidade, mas era grande, né, não era pequenininho para pôr no pulso. Né? E a Seiko já tinha um certo know-how quanto a isso. E quando eles resolveram, então, vamos fazer um cronógrafo, né? Eles pegaram, então, a base dos calibres 61, né? 6106, 6105, 61, a linha 61 era fantástica. Então, eles pegaram a base do calibre 61 e começaram, então, a adaptar as outras peças para, então, criar, então, o 6138 e o 6139, dois calibres automáticos mecânicos que foram criados pela Seiko. Esse calibre ficou pronto em 1968. Né? E os primeiros relógios começaram a ser fabricados em 1969. Tanto é que consta nas matrizes da Seiko lá que os primeiros relógios saíram em janeiro de 69 e os primeiros relógios foram vendidos em março de 1969, se tornando, então, o primeiro relógio automático, cronógrafo automático, a ser comercializado no mundo. Né? Então, enquanto a Suíça ainda estava ali desenvolvendo seus calibres ali, aquela briga, eu apresentei o projeto primeiro, não, eu criei primeiro, não, eu fiz o meu primeiro protótipo, a Seiko já estava vendendo um relógio lá no Japão. Né? O 6139, 6138 já estava sendo comercializado no Japão, certo? E nessa história aí, a grande diferença é que no final da década de 60, começo da década de 70, né, os relógios da Seiko ainda eram, em comparação aos relógios suíços, eram muito mais acessíveis. Né? E por conta deles serem mais acessíveis, né, acabou-se conseguindo, então, vender bastante peças, principalmente para os Estados Unidos. Já havia uma certa demanda para os Estados Unidos devido ao Capitão Willard, né, que já vinha, muitas pessoas vinham da Guerra do Vietnã com seu Seiko no pulso e foi se consolidando que era uma marca confiável. Então, por isso mesmo, em 1900, deixa eu buscar aqui, eu vou até mexer aqui na minha tela agora, eu quero que vocês acompanhem comigo. Para quem não sabe do que a gente está falando, quando a gente fala de Seiko Pog, a gente está falando desse laranjão aqui. Esse modelo laranjão aqui nada mais é que o Seiko Pog. E esse modelo Pog é interessante que ele, apesar de ele ser um relógio da Seiko, né, que não era aceito dentro da NASA, porque o grande parceiro comercial da NASA, na verdade, era a Omega, né? E por conta disso, os astronautas e cosmonautas que iam para o espaço sempre deveriam utilizar um ômega no pulso. Então, desde que então chega ao centro de treinamento, né, dos Estados Unidos, né, o Coronel Pog, né, na época acho que não era coronel ainda, tá? E ele foi, tá? Aqui, ó, vamos lá. Além de ser o cronógrafo automático a atingir produção em série, que é 6139, também foi o primeiro cronógrafo automático a ir para o espaço. Esta honra era concedida ao SIM 140, usado por um astronauta alemão chamado Reinhard Flügger, durante a missão Skylab D1 de 1985. Somente em 2007 se estabeleceu que o Coronel Pog usava o 6139-6002, tá? Durante a missão da NASA Skylab 4, que teve seu lugar em 1973. Tá?
O relógio oficial a ser usado pela missão Skylab 4 foi o relógio Omega Speedmaster Professional, mas só foi lançado pouco antes do lançamento em si. Precisando de um relógio para usar durante o treinamento pré-voo, o Coronel Pogge comprou um 6139 num PX, né, uma lojinha, né, pequena, perto da NASA mesmo, né? E ele utilizou o cronógrafo, inclusive, para marcar o seu tempo para ligar os queimadores, desligar, então, porque hoje em dia é tudo cronógrafo, tudo computadorizado, né? E naquela época não era computadorizado. Naquela época a pessoa tinha que cronometrar ali e acionar na mão, né? Um por um, acionando, contando e acionando. Por quê? Porque eles não tinham todo esse avanço tecnológico. Cabe-se dizer que o meu telefone celular tem muito mais memória que o computador que foi dentro da Skylab. Só para você ter uma noção como é que era a situação deles naquele momento, né? E aí, por conta disso, por conta dele ter utilizado tanto esse relógio durante o treinamento, né? Então ele não se sentiu confortável em viajar para o espaço somente com o Ômega. Então o que ele fez? Ele colocou o relógio, né, aqui, ó, segundo o que ele conta, né, ele subiu no voo no dia 16 de novembro de 1973, né, com a peça enfiada no bolso da calça do seu paletó. Ele colocou no bolso aqui, e entrou para dentro do foguete lá, né? Usou o seu braço esquerdo do Ômega e no outro lado ele utilizava então o Pogge, né? O 6139, né? Mas ele nem tentou obter a aprovação da NASA, tá? Para levá-lo para o espaço. O astronauta, no entanto, afirmou que não usou a peça durante a caminhada espacial. Ele não saiu fora da cápsula espacial, né? Com o relógio. Então ele não voou para fora, mas ele estava dentro do foguete, ali dentro da cápsula, tá certo? A missão do Coronel Pogge terminou no dia 8 de fevereiro de 74. Então, em 2074, 2024, são 50 anos do Pogge, tá certo? Esse fato só foi descoberto por causa do mostrador amarelo com a variação do anel indicador amarelo do 6002, né, que tem sido conhecido como Pogge. Aqui está a foto do Coronel William Pogge, né? E se vocês perceberem aqui no cantinho aqui, vocês vão perceber que está aqui como é que fala? O tão falado, né? O tão falado reloginho amarelo aqui no pulso dele aqui, e isso mostra que ele realmente esteve no espaço, né? E essa foto aqui foi o que causou todo esse alvoroço, tá? Essa foto em si que pegou todo mundo. Por quê? Porque como é que fala? Uma pessoa que é muito conhecedora de voos espaciais e ao mesmo tempo amante de relógios, ele olhou para o relógio do Coronel Pogge e falou assim, mas que ômega que é esse? Né? E então ele mandou uma carta para o Coronel William Pogge, onde ele relatou, eu vi uma foto sua onde você está usando um relógio amarelo, né? Qual modelo que seria esse da Ômega? Né? Porque até então se considerava que ele estava usando um relógio Ômega, né? E aí sim ele relata que não era um Ômega, é sim um Seiko. E para surpresa de todos, ele ainda possuía esse relógio em mãos. Além dele possuir esse relógio, ele ainda continha com ele, junto com ele, né, a nota fiscal da compra do relógio. Olha só que coisa interessante, né? Esse relógio, se não me engano, foi leiloado em 2009 ou 2010 ali, e conseguiu um bom valor naquele momento. Hoje o William Pogge já é um senhor, já é falecido, né? Foi por sorte ainda que alguém conseguiu encontrar essa história e trazer à tona, e desde então ele começou a se tornar um relógio altamente colecionável. Né? Inclusive, algumas pessoas de má fé acabam utilizando, porque o Speed Timer teve várias colorações de mostrador, né? E exatamente esse modelo 6139 6002, né?
se não me engano, é o calibre 6139C, tá? Que é o verdadeiro POG. Tá? Os demais passam a ser somente um speed timer, mas assim mesmo existe uma grande quantidade de fãs, né, que gostam de histórias do espaço e ao mesmo tempo também gostam de relógios, e isso aí acaba gerando uma busca incessante por bons relógios, e relógios assim que não estejam tão danificados, vamos dizer assim, né? E por conta desta foto que a gente consegue hoje descobrir que houve, então, o Seiko mecânico automático a ir para o espaço. O primeiro relógio foi o Seiko mecânico 6139. Olha essa coisa legal, né? E isso foi quase 10 anos, mais que 10 anos antes que o, então, como é que é o nome? SIM 140, né? Ok, eu adicionei igual ação de relógio. Aí, vamos lá, ó, já a Siri aqui tá me chamando aqui, vamos lá, né? Até então se dizia que era o SIM 140, né? De 1985, mas assim, por ironia do destino, o primeiro relógio aí para o espaço, um cronógrafo automático, foi exatamente esse querido relógio 6139, conhecido hoje como POG, certo? Gostaram da história? Pois é. Por que eu estou contando toda essa história? Por quê? Porque a Seiko resolveu, então, homenagear esse relógio. Ele resolveu colocar esse relógio aqui, fazer uma recriação desse relógio. Só que nós temos dois patamares hoje, né? Hoje, se a gente for contar um relógio cronógrafo mecânico hoje, se a gente fosse montar um cronógrafo mecânico hoje, ele custaria hoje por baixo 20 a 25 mil reais. A 20 a 25 mil reais. E para nós que somos meros mortais, né, vamos dizer assim, seria quase inacessível ter um relógio desses. E é justamente por isso, pensando nas pessoas que gostariam de ter um relógio como esse, né, um relógio tão icônico como esse Seiko POG, que a Seiko então resolveu lançar então a linha Speed Timer POG, só que aí com um calibre solar. Tá? Esse calibre solar, olha só que lindo. Veja bem que é exatamente a mesma coloração, tá? A mesma coloração. É como é que fala? É uma homenagem ao POG. Tá? Ele não é uma recriação, não é um revival, tá? É uma homenagem ao POG. Tá? Esse modelo aqui é um modelo Speed Timer, tá? Foi lançado agora recentemente com o calibre solar, tá? E ele contém aqui, então, nós temos aqui o cronógrafo, temos aqui também a marcação de 12, 24 horas, e aqui nós temos um calendário simples, tá certo? É um reloginho, assim, para você poder contar histórias, porque esse aqui nada mais é que uma super homenagem então ao Seiko POG, que foi lançado para o espaço em 1973, regressando à Terra em 1974, certo? Esse modelo aqui é um modelo Speed Timer solar, tá? Olha só que lindo que ele tá, né? E ele vem com calibre V192, aqui, ó, V192 solar, tá? Ele tem uma precisão de mais ou menos 15 segundos por mês, tá? E ele tem uma autonomia para 6 meses, tá? As funções que ele tem é prevenção de sobrecarga, tá? Lógico, tá carregando direto, de repente enche a carga, daí ele dá uma bloqueada para não carregar mais, né? O ponteiro indicador de 24 horas, né, que é o 1224, que a gente sempre fala, equipado com um ponteiro pequeno de segundos. Então o ponteiro de segundos é aqui embaixo e não em cima, tá, pessoal? O ponteiro de segundos é esse aqui e não aqui. Perdão, é aqui, né, o ponteiro de segundos e não aqui, né, certo? O que mais que ele tem aqui? Nós temos o cronógrafo até 60 minutos, tá? Incrementos de 1/5 de segundo, quer dizer, ele vai pular de 5 toques por segundo, né? Então vai dar 5 toquezinhos por segundo, né? Incrementação de reserva de marcha, quer dizer, você pode ver quanto de carga de bateria ele tem ainda, e visor de data. Ele é feito todo em aço inox, tá? Ele tem 41 milímetros de largura de caixa, 41 milímetros, tá? Por 45 de lug-lug, então é um relógio extremamente pequeno. Ele vem com um safira, um cristal de safira curvo, não é reto, é curvo, então é um pouco mais caro até. Revestimento anti-reflexo na superfície interna, tem lumbrite nos ponteiros e no indicador e fecho triplo, tá? A distância da asa 21 milímetros, tá? Resistência para 10 ATMs, resistência magnética 4.800, peso de 164
164 gramas, né? E ele vem com taquímetro e fundo rosqueado, né? Olha o taquímetro aqui, né? O fundo dele é fundo rosqueado, aqui não temos a foto do fundo, mas é um relógio muito bonito. O que é que vocês acharam dessa super homenagem que a Seiko fez para, então, o Coronel Pog? Vocês gostaram desse modelo? Se você gostou, por favor, já deixa o seu joinha.